Laura e Pat estavam sentados de mãos dadas na sala de embarque do voo 3425 para Bali. Depois de todos os preparativos, foi bom finalmente cumprir todas as formalidades. Laura fechou os olhos. Era muito cedo, depois de uma noite de sexo. Ela precisava dessas férias. Seria um longo ano. Sim, 2 semanas de sol e sexo. Exatamente o que o médico receitou. Pat soltou a mão dela para tirar o telefone do bolso quando ouviu o tom de mensagem. Isso me lembra, Laura. Não se esqueça de colocar seu telefone no modo avião. Eu não trouxe meu telefone comigo. Pat estava distraído, olhando para a tela do seu telefone. Laura estava admirando o rosto dele quando viu tenso. Qual é o problema, Pat? Pat entregou o fone nervosamente e ela leu. Peter. Ora. Basta tocar naquela mulher e você se arrependerá pelo resto da vida. Deus, Pat, você é um tolo. Você deve ter avisado sua esposa. Ela sabe. Laura juntou-se a Pat, olhando para todos os rostos visíveis na sala de estar. Impossível, Laura. Arrumei tudo ontem à noite quando ela estava na cama e coloquei as malas no carro. Ela quase me matou com sexo quando finalmente fui para a cama. E esta manhã ela me beijou. Não pode ser ela. Devo ter digitado o número errado. Pat. Não, menciona meu nome. Ver? Talvez seja seu marido. Não seja bobo. Ele não tem ideia. Ele acha que vou fazer um curso de treinamento de 2 semanas. Além disso, como ele saberia seu nome e número? Fomos extremamente cuidadosos. Absolutamente ninguém sabe sobre nós. De quem é esse número? Eu não reconheço ninguém. Tenho alguns amigos malucos e não acho que eles gostariam de pregar uma peça em mim. É o seguinte. Vou ligar para Penny e você liga para seu marido. Veja se algo parece fora do comum para eles. Laura observou Pat apertar o número de descagem rápida. Não houve resposta e ele deixou uma mensagem dizendo que já sentia falta dela. Pat desligou o telefone e olhou para Laura, intrigado. Você vai ligar para o seu marido? Eu não trouxe meu telefone comigo. Você pode usar o meu. Laura começou a pegar o telefone pro Ford, mas então as duas perceberam como aquilo era estúpido. Pela primeira vez, Laura começou a lamentar a decisão. A conversa foi interrompida pela chamada para embarcar no avião. Eles faziam fila juntos, mas não se sentiam mais confortáveis de mãos dadas em público. Laura notou Pat examinando os passageiros, em busca de rostos familiares. Laura ficou vagamente divertida com isso. Ele continuou sua busca enquanto caminhavam para seus lugares. Eles ocuparam os lugares designados, e uma vez sentados, Laura entrelaçou o braço no dele e apoiou a cabeça em seu ombro. Por que você não trouxe seu telefone com você, Laura? Tudo faz parte do meu plano astuto. Você ficará orgulhoso de mim por isso. Mostrarei a você assim que estivermos no ar. Meia hora depois, o avião ganhou altitude e Laura tirou o laptop da bolsa. Ela começou e foi para um documento do Word. Eu investi em nosso futuro amante. Quando meu marido for para a cama esta noite, ele encontrará uma carta minha. Se ele não concordar com o que diz, não perderemos nada. E se o fizer, esta viagem será apenas o começo de uma nova vida para nós dois. Aqui está uma cópia. Ela entregou o computador para Pat. Meu querido marido, eu amo você e somente você e te amo desde que nos conhecemos, há 25 anos. Estou ansioso para passar os próximos 25 anos ou mais com você. É o que sempre quis e o que ainda desejo de verdade. Eu te amo mais e mais a cada dia e felizmente dediquei minha vida a cuidar de você e de nossos filhos maravilhosos. Com exceção de algumas visitas a amigos, não pedi quase nada para mim. Eu sei que você me ama e sempre quer que eu seja feliz e satisfeito. Já que nos amamos, quero propor a você. Abordei o assunto propositalmente de tal forma que você terá 2 semanas inteiras para pensar na minha ideia. Se fizéssemos isso cara a cara, haveria um grande perigo de você se tornar machista comigo e dizer algo que talvez não consigamos superar. Não posso correr esse risco.
É a mesma razão pela qual deixei meu telefone lá. Então você não pode entrar em contato comigo durante as 2 semanas inteiras. Não estou em curso de trabalho e ninguém sabe onde estou, então não perca tempo tentando entrar em contato comigo. Querido, você é um amante maravilhoso e nunca me canso de estar em seus braços. No entanto, sinto tanta falta de provocar sexo com outras pessoas que corro o risco de incorrer na sua ira fazendo o que faço. Antes de ficar com muita raiva, apenas mantenha as coisas no contexto. Vou viajar por 2 semanas com um amigo do trabalho. Nunca fui infiel a você, sem sua total bênção, nunca o serei. Proponho com sua bênção, gostaria de fazer sexo com outros homens. Sinto que minhas necessidades cresceram a tal ponto que um homem, mesmo alguém tão talentoso quanto você, não será capaz de satisfazê-las. Nunca será alguém que você conhece. E prometo ser sempre discreto. Na verdade, serei tão discreto que você nem saberá quando ou onde, a menos que queira. Ao menor indício de que alguém que conhecemos suspeite do que estou fazendo, vou parar imediatamente. Você sempre me terá sempre que quiser, e nada disso mudará. Você é meu marido e suas necessidades sempre estarão em primeiro lugar. Quero que você tenha certeza de que isso não mudará o que sinto por você ou por fazermos amor juntos. Em suma, isso não nos afetará de forma alguma. Pense nisso nas próximas 2 semanas. Por favor, querido. Se você me ama tanto quanto diz que ama, aproveitará esta oportunidade para provar isso. Eu sei o quanto você me ama, e esse conhecimento estará comigo toda vez que eu adormecer à noite enquanto estiver fora. Então confio que você vai me mimar. Agora, por favor, minha querida, pense nisso durante as próximas 2 semanas. Se sua resposta for não, honrarei seu desejo e apreciarei a oportunidade de conversar mais. Tentarei não me ofender muito com os nomes que você me chama e com sua implícita falta de confiança. Se sua resposta for sim, então tudo o que você precisa fazer é dizer que a resposta é sim, e não precisaremos falar sobre isso novamente. Embora eu ficaria feliz em fazê-lo, se você quiser. Sua amorosa esposa, Laura. Pat terminou de ler e disse simplesmente, uau! Sim, isso é bom, não é? Devo confessar que roubei muitas palavras de uma história que vi em um site de ficção erótica de um cara chamado Big G, 33 anos, que escreveu Precisamos conversar. Por que você chamou a carta de um investimento em nosso futuro? Você não vê? Pedi permissão ao meu marido para fazer sexo fora do casamento. Se ele concordar, quando voltarmos poderemos seguir em frente com nossas vidas sem culpa. Laura acrescentou mentalmente, bem, posso ficar 2 semanas com você e terei certeza de que não preciso mais de você. Mas o seu substituto é outra história. Você tem tanta certeza que ele concordará? Claro. Dei a impressão de que ele tinha escolha, mas isso é apenas para que ele pudesse se convencer de que estava no controle. Se ele se atrever a dizer não, teremos que continuar nos esgueirando como antes. Então, como você gosta disso? Nada mal. Decisivo e lógico. No entanto, é uma decisão que ele nunca baseará na lógica. Espero que ele não seja um homem de verdade. Caso contrário, é um pouco insultuoso. O quê? Não há como ele ter ficado ofendido com alguma coisa naquela carta. Levei alguns dias para acertar exatamente. Sim, mas você tem que perceber que pode passar um ano e ainda correr o risco de ofendê-lo como mulher. Você nunca consegue entender como funciona o cérebro de um homem. A principal coisa que tirei daquela carta é que ele não é mais capaz de satisfazer você e que, por melhor que seja, nunca o fará. Você deveria saber, Laura, que todo homem é um pouco paranoico com seu trabalho. A ideia de deixar você por outra pessoa que pode ser maior ou melhor apenas alimenta essa paranoia. Honestamente, Laura, só consigo ver 2 reações ao ele ler isso. Uma é desistir e ceder, e a outra é sair balançando. Bem, acho que você está errado. Eu conheço meu marido. Ele apreciará minha honestidade e considerará isso seriamente. Se eu perguntar antes de fazer algo, será totalmente isento de riscos. Pat olhou para sua futura amante e pensou o quanto ele acreditava nas bobagens dela. Ele já a estava vendo sob uma nova luz.
Claro, ele estava distorcendo a verdade para conseguir esse passe de sua esposa, mas as mentiras descaradas de Laura e a manipulação do marido eram alarmantes. Parte curiosidade genuína e parte devolucionista o levaram à próxima pergunta. Como foi a história do grandalhão para Laura? A senhora conseguiu beber tudo o que pôde? Ele obteve a resposta muito antes de ela abrir a boca. Seu rosto de repente ficou muito sério. Não, o marido a expulsou para distraí-la das dúvidas sobre se ela estava fazendo a coisa certa. Pedro mudou de assunto. Depois de todo o esforço e despesa desta viagem, a última coisa que ele queria era que ela acordasse e realmente fizesse o que a carta dizia. Umas férias inocentes. Eu não contei para vocês sobre a esquisitice que vi no registro internacional. Contei? Ele estava parado a cerca de 25 metros de mim enquanto eu estava na fila. Quando ele me viu olhando para ele, ele apenas olhou para mim e passou o dedo indicador pela minha garganta em um movimento cortante. Olhei em volta para ver se ele estava fazendo isso com alguém atrás de mim, mas não havia ninguém. Foi assustador. Laura perguntou com indiferença. Sim. Como ele era? O mundo está cheio de pessoas estranhas e problemáticas. É isso mesmo, Laura. Ele parecia um cara normal. Mais de 1,80 metros, cabelo escuro, cavanhaque. Peter parou quando Laura de repente se endireitou e ligou o laptop novamente. Iniciando, ela abriu vários arquivos. Ela tirou uma foto sua na forma de um homem parado na frente da casa. Com a voz trêmula de preocupação, ela perguntou, é ele? Pode ser, Laura. Certamente se parece muito com ele, mas não tenho certeza. Laura olhou atentamente para Peter. Ele tinha um incentivo para mentir para ela? Ele estava com medo de que, se ela tivesse certeza de que o marido havia descoberto o jogo, ela ficaria indisponível para ele nas próximas 2 semanas? Pela primeira vez, ocorreu a Laura que Peter era um homem disposto a trair a esposa e, portanto, fundamentalmente indigno de confiança. O que aquele cara estava vestindo, Pat? Essa é outra questão feminina, Laura. Caras não percebem o que os outros caras estão vestindo. Você não disse que ele te deixou no terminal doméstico? Sim, é ele. Eu o convenci a simplesmente me deixar e ir embora. Quando o vi saindo, peguei o ônibus até o terminal internacional. Então ele teria que voltar para o carro, dirigir até o terminal internacional no parque e depois descobrir quem perseguir na fila do check-in. Muito improvável, Laura. Acho que é mais provável que tenha sido apenas um psicopata aleatório. Ele sabia que precisava distrair Laura, que parecia longe de estar convencida. Essa é a sua casa na foto, Laura? Laura, que também queria uma distração e estava acostumada com elogios pela casa, entrou no piloto automático. É sim. É legal, não é? Compramos um terreno na praia como investimento. É muito íngreme e estreito. Você não acreditaria que a casa é desmontável, não é? Meu marido levou 15 anos, mas ele continuou acrescentando e fazendo paisagismo ao redor. Você deveria ver o interior dele. Ele é um artista. E cada quarto tem murais com um tema notício, nos banheiros e na sala, tema empresarial no escritório. Você entra no escritório e a atmosfera diz trabalho, e você trabalha. Não vou contar qual é o tema do quarto. Ganhamos todos os tipos de prêmios pelo design de interiores e pela forma como a casa utiliza o terreno. Há até um riacho passando por baixo da casa. A conversa voltou-se para o tema de suas famílias, que eles haviam evitado até então em seu relacionamento. Eles falaram sobre os 2 filhos de Pat, de 6 e 8 anos. Laura falou sobre seus 3 filhos, Sarah, uma jovem de 23 anos que acabará de se formar em direito e trabalhava como advogada imobiliária, e seus 2 filhos que ainda estavam em casa, Daniel, 16, e Laurie, 13. Laura não sabia isso, mas ela tentou desesperadamente se distrair. Por um tempo ela conseguiu. Então ela pegou um bloco de notas e escreveu advogado, casa e filhos. Sem saber se o marido a estava seguindo, ela não conseguiu fazer planos para ele. Ela sabia que precisava se proteger protegendo a casa e a família.
Depois que o casal ficou em silêncio, Laura começou a se repreender por ser covarde e não pensar em sua posição ou na possível situação. Ela reuniu a cronologia dos eventos que havia embalado na noite de quinta-feira, tomando cuidado para não incluir nada que não fosse comercial ou injustificado para usar no fim de semana. Entre os 2 cursos semanais, biquínis e roupas íntimas que ela planejava comprar em Bali naquela noite. O marido dela se comportou de maneira perfeitamente normal e eles fizeram amor. Na sexta-feira ela foi trabalhar no horário normal. Eles queriam fazer um trabalho sério no carro da empresa. Então ela providenciou para que o marido a buscasse na tarde de sexta-feira. Ele foi até a recepção, esperou que ela fizesse as malas e a levou para casa. Almoçaram com as crianças, levaram-nas até a casa dos avós e depois fizeram amor até tarde da noite. Ela estava especialmente excitada e ansiosa pela noite seguinte. E por causa da ignorância do marido. Sábado de manhã, acordar cedo, ir ao aeroporto. Laura lembrou-se de como ficou nervosa quando sugeriu ao marido que apenas levasse as malas para a fila do check-in e as deixasse. Outras vezes ele ficava até o avião decolar. Ela ficou aliviada quando ele concordou imediatamente. Ela observou durante todo o caminho até o estacionamento e então esperou que o carro dele se afastasse. Agora sua impaciência para partir assumia um significado mais sombrio. Ela comparou o comportamento dele na noite passada e hoje com seu planejamento cuidadoso. Inferno, ninguém do seu trabalho sabia de nada, exceto que ela tinha tirado férias anuais. E o marido dela não conhecia ninguém do trabalho dela. Ele não tinha como saber o que ela estava planejando. A mensagem de texto que chegou ao telefone de Pat era um trote de um amigo. O cara que estava olhando para ele na área de check-in era um psicopata qualquer. Calma, Laura. Quais seriam as consequências se ele descobrisse? Ela mentiria para ele sobre seu destino. E daí? A carta dizia que ela estava viajando com um amigo do trabalho, mas não especificava se era homem ou mulher. Ela não percebeu que havia fechado os olhos até que eles se abriram. Ela imaginou o marido sabendo seu destino final no aeroporto e percebeu como isso pareceria para ele. O engano teria que parecer que ela havia fugido justamente para se esconder. Isso por si só era sério, mas com alguma habilidade poderia ser defendido. Combinado com o conteúdo da carta, porém, não havia a menor dúvida. Laura aproveitou o resto do voo para cobrir tudo o que pôde. A primeira prioridade era destruir a carta que estava debaixo de um travesseiro a 2.500 quilômetros de sua bunda. A segunda prioridade era convencer-se de que estava se preocupando demais com nada. Laura, sempre pronta para antecipar qualquer contingência, escreveu uma longa carta para Sarah, sabendo que não poderia enviá-la antes de Bollywood. Nele, ela implorou à filha que fosse até a casa dela e fizesse 2 coisas. A primeira foi tomar posse do telefone dela e trocá-lo para o número de Pat. Ela concluiu que tinha vergonha de contar a alguém que havia esquecido e comprou um telefone pré-pago para a viagem. A segunda tarefa era recuperar a carta debaixo do travesseiro do pai. Ela implorou para não ler, pois era profundamente pessoal, escrito entre marido e mulher. Mãe e filha eram muito próximas, então ela sabia que podia confiar nela não apenas para seguir as instruções, mas também para ser discreta. Como adendo, Laura pediu a Sarah que acusasse o recebimento da carta e a notificasse de que ela havia feito o que lhe foi pedido. Assim que Pat e Laura desceram do avião no aeroporto de Denpasar, Laura enviou um e-mail e então, imaginando que o marido não iria verificar o identificador de chamadas, ligou para ele do telefone de Pat. Nenhuma de suas ligações foi atendida naquele momento ou durante a hora que levou para passar pela alfândega e chegar ao hotel. Isso nunca tinha acontecido antes e os alarmes soavam em sua cabeça. Pouco antes de o táxi chegar ao hotel, Sarah ligou para o telefone de Pat e confirmou que havia feito o que lhe foi solicitado. Laura conseguiu se esquivar de algumas perguntas sobre o que estava acontecendo. Quando Sarah perguntou se seu pai estava bem, sua resposta horrorizou sua mãe. O pai dela telefonou para dizer que tinha algumas coisas em que pensar e que levaria as outras crianças para sua cabana no campo. Sarah iria se juntar a eles naquela noite. Laura perguntou ao marido o que ele pretendia fazer neste fim de semana e a resposta, claro, não incluía a cabana. Pior ainda, a cabine estava isolada de todos os meios de comunicação do século XXI.
Laura ficou tão confusa que deixou a filha ligar sem mais perguntas. Capítulo 2. O marido de Laura acaba de preparar um churrasco para seus 3 filhos no chalé. Eles estão implorando para que ele os leve para acampar com ele para conseguir cangurus para seu ensopado favorito na fogueira amanhã. Sarah sente que seu pai está distraído desde que ela chegou, mas não o pressiona. Eles se sentam para uma reunião de família. Sarah iniciou a conversa. É por causa da mãe? Pai? Sim. Ela está agindo de forma estranha há meses. Algum tipo de retraimento emocional. E ontem e esta manhã aprendi algumas coisas engraçadas. A sensação de horror que tomou conta da sala só foi agravada pelo lado paterno que completou a declaração. Eles o conheciam como um homem forte, mas jovial, que raramente falava sério. Eles esperaram. Sua mãe me disse que vai fazer um curso de 2 semanas no exterior para trabalhar. Todas as 3 crianças responderam que foi exatamente isso que ela lhes disse. Ontem à tarde ela me pediu para buscá-la no trabalho, então eu fui. Vi pelo vidro do escritório que ela estava conversando com um homem em seu escritório. Algo na maneira como eles estavam parados ou olhando um para o outro não parecia certo. Ela não saiu por mais de 5 minutos e eu vaguei pela área de recepção. Há uma parede decorada com fotos de todas as pessoas de alto escalão da empresa. Reconheci o cara com quem ela estava conversando. Seu nome é Peter Auer. Peguei seu cartão de visita na recepção esta manhã. Eu simplesmente não conseguia dormir, então desci. Tenho um pouco de vergonha de admitir, mas procurei na bolsa da sua mãe. Nele encontrei o passaporte dela e ao examiná-lo descobri um carimbo de visto para a Indonésia datado de 3 semanas atrás. Lembrei-me de tê-la visto lendo um folheto sobre Bali no mês passado. O pai deles fez uma pausa e olhou ao redor da sala, pensando claramente no que dizer. Bali fica na Indonésia e não é interestadual. Está no exterior. Eu não disse nada para sua mãe. É muito sério acusar alguém de traição sem provas. Principalmente alguém que você ama incondicionalmente. Sarah interveio. Nós sabemos, pai. Fomos criados com base nos valores de você e de sua mãe. Lembrar? Nunca trapaceie, nunca minta. Sempre trate a todos com respeito até que eles percam esse respeito e então vá embora silenciosamente. Sim. É por isso que o que aconteceu esta manhã é tão difícil de entender, quanto mais falar. A atmosfera sombria na sala se intensificou. Eles deram ao meu pai o tempo que ele precisava para organizar seus pensamentos e decidir o que dizer e como dizer. Esta manhã sua mãe me pediu para deixá-la no terminal doméstico e ir embora. Ela disse que estava nervosa por deixar você sozinho em casa por muito tempo. Pura e deliberadamente, concordei e fui direto para o terminal internacional. Esperei lá perto do check-in dos voos para Bali e vi o Sr. Peter Auer fazendo check-in. 15 minutos depois, sua mãe apareceu e fez o check-in também. Eu estava muito atordoado para confrontá-la. Você acha que... Sim, Sarah. Acho que sua mãe mentiu para mim, para nós, na verdade, e foi para Bali para ter um caso com alguém com quem trabalha. O pai virou-se, mas era óbvio para os 3 filhos que ele sentia muita dor. Eles nunca tinham visto o grande homem chorar e estavam dispostos a pagar quase tudo o que tinham apenas para evitar ver sua dor óbvia. Agora, um por um, começando por Daniel, eles abraçaram o pai. Sarah assumiu a liderança novamente. O que você vai fazer, papai? Eu simplesmente não sei, crianças. Eu sei que se ela dormir com outro homem, estaremos acabados. A fidelidade é a pedra angular do casamento e qualquer violação é imperdoável se ela não dormiu e não está dormindo com ele. Ainda não sei se conseguirei sobreviver à traição dela. Então tudo o que fiz até agora foi enviar a ambos uma mensagem de que, se tocarem, haverá problemas. Dessa forma, posso adiar a decisão do que fazer até ter a chance de tomar uma decisão. Isso faz sentido? Sarah acenou com a cabeça para todos e depois contou algo que ele não sabia. Mamãe deixou o telefone em casa. Pai, ela não teria recebido a sua mensagem. Eu sei como entrar em contato com ela. Você quer que eu diga a ela para deixar aquele canalha em paz? Não, Sarah.
Quero que ela responda por seus próprios motivos. Uma decisão tomada por medo das consequências não é decisão alguma. Ela tem que ter a motivação certa. Que número ela lhe deu para contatá-la? Sarah pegou o telefone e abriu a longa carta de Laura. Ela leu os primeiros 6 dígitos para o pai, e ele leu os últimos 4 para ela em um cartão de visita que tirou do bolso. Através deste simples ato, todas as 4 pessoas presentes na sala ficaram convencidas da absoluta veracidade de sua história. Houve silêncio. Isso não é tudo, papai. Mamãe me pediu para pegar uma carta para você debaixo do travesseiro em casa. Ela enfiou a mão na bolsa, tirou a carta ofensiva e estendeu-a para ele. Todos esperaram que ele lesse. Ele se opôs a lê-la em voz alta. Assim que soube o que dizia, o jovem Lowry rompeu o impasse. Pai, esta carta é sobre a nossa família. Sempre tomamos todas as decisões importantes como família. Você tem que nos contar sobre isso. Dave olhou para o filho mais novo e percebeu que nunca se sentiu tão orgulhoso. Ali estava ele com seus irmãos, no centro da maior crise que sua família já havia enfrentado, e ele estava lidando com isso melhor do que seu próprio pai. Eles estavam todos lidando com a situação. Eles se abraçaram novamente. E então Dave começou a ler. Ele o releu 3 vezes, a segunda enfatizando o terceiro parágrafo 2 vezes. Sem o terceiro parágrafo. Era um pedido perfeitamente legítimo de uma esposa ao marido e, se levado ao pé da letra, uma proposta perfeitamente madura. No entanto, uma frase do terceiro parágrafo zombou de que vou sair por 2 semanas com um amigo do trabalho. Nunca fui infiel a você, sem sua total bênção, nunca o serei. Uma mentira comprovada tornou o resto da mensagem suspeito ou simplesmente errado. Uma discussão madura de 1 hora resultou na avaliação de motivos notavelmente próximos da verdade pela mãe e pela esposa. Quando outras soluções foram descartadas, chegou-se a uma conclusão óbvia e determinou-se um curso de ação. Dependendo da resposta a uma pergunta, a mãe provavelmente não merecia mais ser membro da família. Dave fez o possível para defender a ausência. Escutem, crianças, se algum crime foi cometido, foi contra mim, como marido de sua mãe. Você não deve permitir que isso afete o que você sente por ela. Mais uma vez, o pequeno Lowry respondeu por todos. Não, pai. No momento em que ela mentiu para todos nós, ela se expulsou. Dave olhou atentamente para o filho. Ao ver o queixo saliente e os olhos sérios, percebeu que a bolota havia caído não muito longe da árvore. Capítulo 3. Laura surpreendeu Pat na recepção do hotel ao pedir um quarto privado em outro andar. Ela havia reservado por 2 dias com opção de prorrogação e solicitação de carona caso o quarto estivesse completamente lotado. Pat registrou-se no hotel e olhou interrogativamente para Laura. Disseram-lhe para pensar sobre isso, ir para seu quarto, desfazer as malas e encontrá-la no saguão em 2 horas. Ele obedeceu envergonhado. Eles se encontraram na hora marcada. Peter não perdeu tempo pensando nisso, mas quando viu o que Laura estava vestindo, decidiu que não se importaria de pular em seus ossos. Eles estavam próximos a 1 mês, mas além de beijos e apalpações, nada aconteceu. O que há de errado, Laura? Pense nisso, Pedro. Combinamos de vir aqui juntos. Você recebe uma mensagem em seu telefone endereçada a você pelo nome, dizendo que se você encostar o dedo nessa mulher, você se arrependerá pelo resto da vida. Esta mensagem chegou logo depois que um homem que se parece com meu marido fez um gesto ameaçador em sua direção. Você está comigo? Dirigimos até aqui e minha filha me informou que meu marido tem agido de maneira completamente diferente do normal nas últimas 3 horas. Meu marido não retornou minhas ligações, o que, novamente, não é da natureza dele. Pat não era estúpido. Ele entendia o que tudo isso poderia significar, mas não via nem se importava com o que isso tinha a ver com ele. Acho que há 80% de chance de meu marido saber que estamos aqui juntos. Não me pergunte como ele descobriu. Eu não faço ideia. Tenho 100% de certeza de que se ele descobrir que dormimos juntos, meu casamento acabará. Esse é um preço que não quero pagar. Se eu tivesse 100% de certeza de que ele sabia, já estaria em um avião para casa. Se eu fiz isso e ele não sabe,
Como diabos vou explicar ter voltado tão cedo sem contar uma mentira descarada? Estamos juntos há 25 anos. Ele reconhecerá uma mentira em um segundo se estiver em guarda. Sinto muito, Peter, mas não estávamos dormindo juntos até ligar para meu marido e me convencer de que ele não sabe de nada. Peter parecia visivelmente desapontado com esta declaração. Laura percebeu que ele iria discutir sobre isso, então ela o dispensou. Peter, se você fosse meu marido e suspeitasse que eu tinha saído com outro homem, como você agiria? Fácil. Eu contrataria um investigador particular e obteria provas. Laura observou a lógica romper os filtros da luxúria em sua cabeça. Ela ainda estava irritada porque a seriedade de sua situação não penetrou em sua cabeça dura. Você tentou ligar para sua esposa novamente depois de chegar? Isso chamou sua atenção. Peter imediatamente olhou pelos cantos escuros do corredor, tentando ver a câmera. Ok, agora você entende esta noite e amanhã vou dormir sozinho no meu quarto. Quando meu marido voltar da limpeza e puder me ligar, bem, resolva isso. Enquanto isso, não venha para o meu quarto. Não chegue perto de mim, a menos que seja um lugar público. E não me toque. Se meu marido ligar, não atenda nem coloque o telefone na caixa postal. Encontre-me o mais rápido que puder. Estes são os números para os quais ele ligará a partir de agora. Dê-me um beijo amigável na bochecha e seguiremos caminhos separados. Peter obedeceu às instruções e então os dois se retiraram para seus quartos, procurando vigilância. Se algum deles tivesse se preocupado em olhar o número de telefone de onde veio a ameaça de Pat, teria percebido que Laura já era 80% 100% vítima. Ela simplesmente não sabia disso ainda. Capítulo 4. 4 dias se passaram e a tão esperada viagem não ocorreu conforme o planejado. Eles tiveram que comer no restaurante do hotel e evitar qualquer contato físico. Laura arrastou Peter protestando para várias lojas de roupas em busca de roupas, e eles até fizeram uma viagem de um dia juntos na terça-feira. Se estavam sendo seguidos, era por profissionais. Laura insistiu que eles passassem todos os dias juntos, caso Dave ligasse. Na segunda-feira, Laura comprou um celular descartado e fez Pat praticar a troca para ele caso recebesse uma ligação. Seu nível de estresse só aumentou um pouco. As férias escolares haviam chegado e era possível que Dave tivesse levado Danielle e Laurie para passar mais de um fim de semana no chalé. No entanto, o fato de Sarah não responder aos e-mails era uma preocupação séria. Peter aguentou até terça-feira à noite. Ele se aposentou cedo, reservou um quarto extra, saiu do quarto, certificou-se de que ninguém o estava seguindo e transou a noite toda com uma das prostitutas japonesas importadas. Na quarta-feira, Laura ficou tão preocupada que ficou o dia todo no quarto pesquisando na internet. Pesquisa sobre divórcio. Então ela enviou um e-mail para seu advogado local e pediu-lhe que confirmasse suas suposições sobre o resultado de um hipotético divórcio. Ela o usou para lidar com todos os assuntos jurídicos pessoais da família. Ela cuidou de todos esses assuntos para a família. Ele respondeu que, embora não fosse sua especialidade, ele acreditava que as suposições dela estavam corretas. 3 vezes por dia, Dave e Sarah faziam ligações e não respondiam. O nível de 80% começou a se aproximar. 90% isolada emocionalmente de todos que conhecia, ela se sentia tão solitária como jamais se sentiu em sua vida. Ela enviou um e-mail para Sarah implorando para que ela entrasse em contato com ela. Dave não usava e-mail. Sem resposta até sexta-feira, Laura decidiu garantir seu futuro. Ela perguntou ao seu advogado, que tinha todas as autorizações necessárias para trancar as finanças da família. Ela transferiu a propriedade do único terreno vago restante para um traste. Com Sarah e ela mesma como curadores, qualquer um dos signatários poderia acessar o fundo. Ela transferiu a maior parte das finanças da família para 2 fundos separados em nome de seus filhos menores. Novamente, havia 2 curadores, mas desta vez, ambos os signatários eram necessários. A criança em questão e outra. Ela queria que o segundo fosse ela mesma, é claro, mas o advogado a convenceu a torná-lo o guardião legal da criança. Seria mais seguro assim, ele assegurou-lhe. Claro, a assinatura da criança foi inútil até ele completar 18 anos.
garantida de que, se o pior acontecesse, ela teria o controle dos cordões da bolsa e, se tudo acabasse sendo uma tempestade e uma xícara de chá, ela poderia desfazer as mudanças. Laura dormiu melhor do que durante todo o fim de semana. No sábado, com uma diferença de 1 hora, chegaram 2 bombas. A primeira veio com Pat, que foi ao quarto dela contrariando suas instruções. Preocupado com a falta de resposta de sua esposa, ele contatou seu irmão e pediu-lhe que fosse até sua casa. O irmão relatou que ele havia feito isso. A esposa de Pat perguntou onde seu irmão queria que os papéis do divórcio fossem entregues. Ela ligou para ele no trabalho e descobriu que ele não estava em viagem de negócios, mas sim de férias anuais. Bem, isso explicava como Dave sabia disso. Peter imediatamente voou para casa para tentar lidar com as consequências. Laura imediatamente contatou seu advogado e fez com que ele assinasse todas as alterações, acompanhou Pat ao aeroporto e mudou-se para o quarto desocupado. A segunda bomba estava mais perto de casa e era muito mais destrutiva. Ela decidiu verificar as contas das 2 crianças mais novas no Facebook. Nada apareceu lá desde então. Ela não deixou pistas sobre o que eles estavam fazendo e nenhuma resposta aos pedidos para contatá-la ou de outra forma reconhecer sua existência. Desta vez, havia uma nova mensagem na conta de Laurie. Estava anunciando a todos que sua mãe e seu pai estavam se divorciando. Não! Gritou Laurie em uma sala vazia, longe de sua família. O que diabos David estava fazendo? O divórcio foi seguido de conversas, discussões e explicações. Sim, às vezes até seguido de humilhação. Crianças. Então ela era o principal ganha-pão da família e trabalhava muito. Foi inevitável quando Dave abandonou o ensino médio e a manteve na faculdade. É claro que isso significava que Dave era a principal influência na vida de seus filhos. Mas essa merda foi longe demais. Ela orou, oferecendo orações a qualquer Deus que pudesse ouvi-la, para que ela acertasse os sinais e impedisse os planos dela e de Pat antes que se concretizassem. Se isso não acontecesse, Dave logo receberia um relatório incontestável de investigadores particulares dizendo que nada havia acontecido. E agora que Peter se foi, nada aconteceria. À medida que ela se acalmava, ela começou a pensar racionalmente. Quando ninguém estava falando com ela, ela usava seu considerável intelecto para tentar ver desapaixonadamente o que Dave estava vendo. Ela fez algumas suposições fundamentadas. Alguém descobriu sobre sua viagem a Bali. Esse alguém não poderia ser Dave. A única evidência do plano estava no computador de casa, e Dave era analfabeto em informática. Essa pessoa, provavelmente a esposa de Peter, havia contado a Dave, talvez já na manhã do voo. Tudo o que ele sabia era que ela mentiu sobre o destino e estava viajando com Peter. A menos que a carta. Se Sarah tivesse ignorado a instrução de não ler a carta, se Sarah tivesse compartilhado seu conteúdo com o pai. Laura rapidamente puxou a carta e leu-a com os olhos totalmente abertos. Foram necessárias 3 tentativas, cada uma acompanhada por um batimento cardíaco acelerado. Aponte uma simples declaração de fatos, sem perguntas. Ponto 2. Preparação para começar a distorcer a verdade, mas de outra forma os fatos. Ponto 3. Parte verdade, parte mentira completa. E agora ele poderia saber disso. Ele era um amante maravilhoso, mas ela estava cansada de estar em seus braços. Era óbvio para ela, e se ele tivesse visto a carta, era óbvio para ele. O relatório do seu investigador particular mostraria que ter um amigo aqui era inapropriado. E ter um amigo do qual seu marido nada sabia era inapropriado. À luz fria da racionalidade, ela percebeu que se ele lhe tivesse enviado aquela carta com uma mentira descarada, todo o resto ficaria imediatamente sob suspeita. Consequentemente, suas garantias de fidelidade seriam inúteis se ela voltasse ao início, dizendo que ele era um amante maravilhoso também estaria sob suspeita. De repente, ela percebeu qual era o principal problema dele. Pedro estava certo. Ela questionou toda a crença de David que ele a estava satisfazendo. Seu ego ficaria gravemente ferido, mas ela não o traiu. O relatório do investigador particular deveria confirmar isso, pelo menos no que dizia respeito a esta viagem. Naturalmente, ele poderia presumir que ela havia começado a fornicar antes mesmo desta viagem.
Mas Laura já tinha um plano para contrariar tal opinião. Quando os detetives particulares começaram a vigilância. Se no momento em que se hospedaram neste hotel pela primeira vez, eles já deveriam saber que a ideia do quarto privado era uma realidade. Pensou Laura. Muitas incógnitas. O quarto parágrafo, que parecia tão atencioso quando ela o escreveu, agora presumia que era tudo mentira, apenas lixo vazio. Assim foi toda a carta. Se você olhasse em retrospectiva, descobriria que era uma mentira completa. Laura realmente esperava que ele não tivesse visto. Se ele não tivesse visto a carta, ela teria um trabalho muito complicado a fazer. Se ele tivesse feito isso, ela suspeitava, nenhum subterfúgio serviria de nada. A ironia da situação quase lhe trouxe um sorriso ao rosto. O seu único salvador naquele momento foi o relatório do investigador privado que provava que nada tinha acontecido em Bali. Laura esperava que o investigador particular fosse bom, mas consolou-se com o fato de ele ser tão bom que ela não o notou. Mesmo sabendo de sua presença. Laura se chutou mentalmente. Por que ela fez isso? Levou uma noite inteira pensando. Sob a influência de álcool. Laura chegou à conclusão de que era a esposa clássica que tinha tudo, que via um futuro diferente do passado e se ressentia disso. Uma esposa de sucesso e uma empresária de alto nível que passou toda a sua carreira mentindo, escondendo todas as opções possíveis. E, sim, trapaça. Uma mulher que se aproximava da menopausa, que tinha uma coceira que precisava ser coçada, e depois confiava na inteligência e na ingenuidade do marido. Raspe sem consequências. A nova ironia não a fez sorrir. Laura percebeu que em breve poderia ser uma empresária de sucesso e uma mulher divorciada que ainda não havia superado aquela maldita coceira. Na manhã seguinte, sem chance de obter respostas às suas perguntas aqui, Laura decidiu voltar para casa o mais rápido possível. Primeiro, ela decidiu usar suas habilidades de negociação para retardar os passos irreversíveis de sua protagonista. Ela escreveu uma carta para David através de Sarah. Laura tornou a carta vaga porque não sabia se Sarah a havia mostrado ao pai ou se a havia lido. Seu plano era tentar sair da situação do divórcio, mas contar com o fato de que estaria do lado vencedor se o pior acontecesse. Por ser o tipo de pessoa que previa tudo, encontrou conselheiros em sua cidade e marcou consulta online com quem escolheu. Então ela se vestiu para o dia. Para ela havia reservado há 4 dias. Ela ainda teria tempo de ligar para a companhia aérea. Capítulo 5. Sarah entra na casa de seu pai e ouve o final de uma conversa entre seu pai e o vizinho. Então, além de contar a esse cara, a esposa do Peter, sobre suas suspeitas, o que mais você fez, Dave? Nada. Olá, Sarah. Você conhece John Smith da casa ao lado, certo? Ele também é advogado. Ele gentilmente concordou em me dar alguns conselhos. Ah, vamos lá, Dave. Depois de todos os conselhos e ajuda de paisagismo que você me deu ao longo dos anos, sem mencionar todas as ferramentas que você me emprestou, isso é o mínimo que posso fazer. Olá, Sarah. Olá, João. Você está aqui para ajudar o papai com o divórcio? Bem, quem está falando sobre divórcio? Tudo o que sabemos até agora é que sua mãe mentiu para nós e está passando 2 semanas em Bali com alguém. Eu, por exemplo, esperarei para ver o que ela tem a dizer antes de tomar uma decisão sobre o divórcio. Por favor, perdoe meu pai distraído, John. Ele pode ser muito ingênuo às vezes. Ontem, o advogado da minha mãe me ligou para assinar um acordo fiduciário que efetivamente tira o controle do pai sobre alguns bens da família. Depois verificamos todas as contas bancárias e de investimento e descobrimos que a maior parte desapareceu em algum lugar. Ela está fazendo tudo o que pode para te livrar da situação, pai. Admite. E agora isso finalmente revela sua verdadeira face. Sarah entregou ao pai 2 páginas da carta impressa. Ele os leu e depois os entregou a John. Querida Sarah, você poderia imprimir o documento anexo e entregá-lo ao seu pai? Mais uma vez, confio na sua discrição para não lê-lo. Diz respeito a assuntos pessoais entre ele e eu. Caro David, suponho que você já tenha percebido que menti para você sobre o propósito e o destino da minha viagem esta semana.
Quando eu voltar, conversaremos sobre isso e espero que você ouça minhas desculpas pelo enorme erro que cometi com a mesma paciência que você sempre demonstrou. Apenas saiba duas coisas, e por favor, não faça nada até conversarmos. Eu amo você e só você. Sempre fiz e sempre farei. 2. Desde que nos tornamos exclusivos todos esses anos, tenho sido fiel a você. Nunca fiz sexo com ninguém além de você. Admito que as minhas ações ultimamente lhe deram amplas razões para duvidar disso, e estou disposto a fazer o que for necessário para convencê-lo deste fato básico. Sugiro que você me faça um teste no detector de mentiras quando eu voltar. Esperançosamente no dia seguinte ou depois. Estou bastante disposto a parar e levá-lo no caminho do aeroporto para casa. Se você puder organizar dessa forma, você fará perguntas e perguntará o que quiser depois que este elefante sair da sala. Posso me desculpar por qualquer desrespeito que você sente que eu lhe demonstrei. Por favor, não faça nada precipitado. Ambos sabemos o que um divórcio fará. Você perderá a casa em que se empenhou e metade do dinheiro que planejamos usar na aposentadoria antecipada. Pense nas crianças. O divórcio sempre polariza as famílias. E se você perguntar por aí, a mãe sempre fica com a custódia. Ter Sarah e Danielle ao meu lado é um dado adquirido. Seria trágico se o divórcio criasse uma barreira entre eles e Laurie. Eu sei que você ama as crianças, e nós dois percebemos que não poder vê-las sempre que quiser iria te matar. Então, por favor, não faça nada até me dar uma chance de explicar. Vejo você em breve. Sua amorosa esposa, Laura. John terminou de ler a carta. Se não fosse pelo que sabemos que ela estava fazendo nos bastidores, teria sido um material emocional realmente convincente. O que você quer dizer, João? Dave, você tem que perceber que no meu trabalho vejo todo tipo de truque. Este é bastante comum. Sua esposa decide que quer sair do casamento. Ela procura uma substituta, encontra uma e decide levá-la para um test drive durante as férias de 2 semanas. Acho que se chama um caso na estrada. Normalmente, se ela decidisse que era ele, ela voltaria e silenciosamente moveria todos os bens para fora do seu alcance e depois pediria o divórcio. As pessoas realmente inteligentes equilibram-se primeiro no relacionamento entre pais inocentes e seus filhos, como Laura começou a fazer com Sarah. Escrever uma carta retratando você como um covarde que Sarah pôde encontrar é uma das coisas mais sutis que já vi. A melhor maneira de vencer o divórcio é desferir um golpe completo em seu parceiro, limitar seu acesso a bons conselhos que o deixaram sem um tostão e depois fazer com que seus filhos escolham com quem ir. Nesse caso, a escolha será entre o bem-estar da mãe na casa da família e o pai falido morando na favela. Certamente deve haver outra explicação. Eu posso provar. Contate 3 dos melhores advogados de divórcio da cidade. Aquele ou aqueles que se recusam a aceitar o seu caso já a estão representando. Aposto que ela pagou aos 3 uma taxa inicial para mantê-lo fora do caso. Se você falir e conseguir um advogado melhor, esse blefe terá mais chances de funcionar. Qual é o blefe? Toda esta carta é um blefe. Dave, o advogado dela já deve ter dito a ela que conseguir a custódia de crianças tão velhas quanto as suas não é tão fácil como costumava ser, especialmente porque você tem boas chances de ser considerado o cuidador principal. Dave, o propósito desta carta é simples. Ela quer que você pare de fazer qualquer coisa enquanto ela finaliza os preparativos para a emboscada. O problema dela é que você descobriu o plano dela antes que ele estivesse totalmente elaborado. Quando seu plano for finalizado, ela desejará que o divórcio seja finalizado o mais rápido possível, certamente antes que Laurie complete 14 anos e possa decidir em qual casa quer morar. Você pode esperar que ela o force a consultar um conselheiro. Neste país, os tribunais só considerarão o divórcio se vocês viverem separados por 12 meses. Ou se um conselheiro disser que o casamento é irrecuperável, espere que ela escolha um conselheiro e o intimide. Ameaças no final são comuns para as mulheres instigarem o divórcio hoje em dia. Dave se desculpou perguntando a John quem era o melhor advogado de divórcio da região. Dave ligou, deu seu nome e pediu uma consulta. Disseram-lhe que eles não poderiam aceitar seu caso.
Dave não percebeu que o melhor advogado de divórcio da cidade tinha muitos casos e disse à sua secretária para não aceitar nenhum novo ainda. Dave voltou para a sala de descanso. Tudo bem, João. Eu acredito em você. O que eu faço agora? Primeiro você me autoriza a bloquear todas as finanças que ainda não estejam em posse de Laura. Então você restringe a capacidade dela de gastar quaisquer outras finanças compartilhadas. Como faço isso? Bem, comece cancelando todos os cartões de crédito e nomes conjuntos. Ok, mas ainda estou um pouco desconfortável. Quero dizer, ela é tão convincente de que ainda me ama, mas isso realmente não combina com as ameaças da segunda metade da carta. Pai, você tem certeza que a mãe mentiu para você? Sim. Sim. Sara. Sara, você mente para aqueles que ama, papai? Não, eu não. O que você sempre nos contou sobre os 3 pilares de uma parceria de sucesso, pai? Amor, confiança e respeito. Não foi? Quantos desses você ainda tem? Agora que você mencionou isso. E quanto a mãe está lhe mostrando agora? Não. Tada. Capítulo 6. Quando Laura foi pagar uma multa por alterar a data do voo, seus 2 cartões de crédito foram recusados. Ela correu para um caixa eletrônico que havia usado antes de ser recusado. Ela entrou no modo de planejamento de emergência. O hotel e as refeições foram pagos antecipadamente para que ela não morresse de fome ou fosse jogada na rua. Ela tinha algumas centenas de cheques de viagem, só para garantir, mas não seriam suficientes, já que não havia amigos em casa para pedir dinheiro emprestado. Os únicos que sobraram foram seus pais. Pedir que transferissem seu dinheiro levaria a perguntas que ela não queria responder no momento. Ela rapidamente enviou um e-mail para seu advogado perguntando o que estava acontecendo com as contas bancárias e então mergulhou em uma semana chata e sem gastos antes de sua partida programada. Ela se perguntou como seu plano simples e infalível de coçar poderia levar Dave tão rapidamente à ruína. Ela sabia que ele nunca perdoaria sua infidelidade e assumiu o risco conscientemente, sabendo que as chances de ser pego eram astronômicas. O que poderia tê-lo motivado a tomar medidas tão drásticas? Ele suspeitava que ela tivesse tido um caso com outro homem e já sabia que ele havia ido embora e nada havia acontecido. Ele não tinha como saber sobre suas manobras financeiras. Ele nem sabia quem era o advogado financeiro deles. Ele sempre confiou nela para cuidar dessas coisas. Enquanto ela batia a cabeça silenciosamente na mesa de seu quarto, chegaram 2 e-mails que não melhoraram seu humor. A primeira foi da esposa de Pat, Riley, agradecendo-lhe por arruinar seu casamento e colocar em risco o futuro seguro de seus filhos. Poderia tê-la machucado muito se o segundo não tivesse acontecido enquanto ela processava o primeiro. A princípio, parecia ser uma de suas próprias cartas para Peter, escrita há 2 semanas, ansiosa pela viagem. Os endereços dele e dela estavam listados na linha de endereço, então a carta foi encaminhada para ela mesma. Uma pergunta simples foi adicionada à carta. Por que você mentiu para nós, mãe? A carta foi assinada por Daniele. Seu marido pode ter sido analfabeto em informática, mas seus filhos não. Ela percebeu pela primeira vez que Dave não era a única vítima de seu engano ou o único participante de sua punição. Ela também percebeu que a carta não respondia a essa pergunta simples. Também apresentou a falta de resposta de Sarah sob uma luz diferente. Laura chorou de perda e decepção. Ela então enviou uma carta para Daniele dizendo basicamente que explicaria o mal-entendido quando chegasse em casa. A filha devia estar esperando por isso, porque a resposta veio imediatamente. É estranho que você tenha escolhido passar as férias escolares com outro homem em vez de conosco e com o papai. Laura chorou novamente. Foi uma semana extremamente ocupada e chata com um orçamento apertado. Não havia nada a fazer senão ficar deitado na praia. Ela embalou uma toalha. Depois de 1 hora, ela saiu da praia e voltou para o hotel. Ela percebeu que voltar para casa com um belo bronzeado equivalia a provar que todos eram mentirosos. Frustrada, ela enviou uma longa carta para casa por meio de Sarah. Sem entrar em detalhes. Falou de erros de julgamento da parte dela por ser tida como certa como esposa, mãe e principal provedora.
Ele até falou sobre seu senso de autoestima em um estilo que é minha desculpa. Mencionou 2 vezes que ela nunca dormiu com ninguém além de Dave durante o casamento. A carta novamente a pedia para não fazer nada precipitado até que tivesse oportunidade de conversar. Não havia nada como um pedido de desculpas na carta. Não era o estilo de uma empresária forte que sabia que estava numa posição vantajosa. Ela apertou o botão enviar e sentou-se para esperar. Capítulo 7. Ok, crianças, é hora de ter uma discussão séria sobre o que faremos quando sua mãe chegar em casa? Estou um pouco surpreso que ela tenha decidido ficar lá. E a menos que ouçamos algo diferente, teremos que assumir que ela estará de volta na sexta-feira, conforme planejado. Como vamos jogar isso? Lembre-se, tudo o que sabemos é que ela planejava sair com um cara do trabalho. Não sabemos nada sobre se esta é a primeira vez que ela mentiu para nós. Você primeiro, Sarah. Bem, tudo o que tive que fazer foi ler a última carta dela, pai. Isso mostra que ela é apenas uma vadia que nos trata como um pequeno inconveniente a ser evitado. O fato de ela ter nos traído da primeira vez é, na minha opinião, irrelevante. Ela tirou férias anuais e passou com sua família. Ou use-o para desaparecer com outra pessoa. Ela já passa pouco tempo com Danielle e Leury, devido às suas longas horas de trabalho e viagens de negócios. Acho que o comportamento dela antes e depois de ser descoberta é simplesmente desrespeitoso com todos nós. E desonesto. Se ela não mudar de atitude sobre o que está acontecendo, terminarei com ela. Que bom, Sarah. Duro, mas justo. E você, Danielle? Acho que ela simplesmente não entende, papai. Eu concordo, querido. Quando tivermos notícias de Leury, explicarei o que estou pensando em fazer. Leury. Eu não me importo, pai. Enquanto eu ficar com você, farei tudo ao meu alcance para que isso aconteça. Filho. Conte-nos sobre sua ideia, pai. Bem, acho que por algum motivo sua mãe saiu dos trilhos por um tempo. Não sei. A promoção do ano passado parece ter causado uma mudança. Crianças, espero que vocês me apoiem. Acho que se ela admitir o que fez e estiver realmente arrependida, deveríamos dar-lhe outra chance. O que você diz? Sarah olhou para os irmãos mais novos e concordou. As crianças pequenas só precisam de estabilidade até atingirem a idade reacionária, quando descartam tudo em que seus pais acreditam e tentam mudar o mundo. Isso mesmo, pai. Tentaremos. Mas você viu a última carta dela. Já reli 16 vezes e não vejo remorso. Por estranho que pareça, acreditei nela quando ela escreveu que nunca lhe tinha sido infiel. Eu concordo, Sarah. É por isso que planejei um pequeno choque para ela. Ao vivenciar isso, ela perceberá que acreditamos que ela já cometeu um crime contra a família. Não acho que ela perceba o quanto estamos ofendidos, e é por isso que ela está se concentrando no impacto físico. Depois de fazermos com que ela entenda nossos sentimentos. A pergunta de $1 milhão é o que ela fará a respeito se desmoronar e pedir desculpas a todos nós. Falaremos sobre isso. Se ela não o fizer, então veremos. Essa é a minha ideia. Capítulo 8. A carta de resposta pegou Laura de surpresa. Veio de Sarah, mas foi endereçado a Dave e aos 3 filhos. Descreveu o cronograma para seu retorno. Depois de lê-lo, uma sensação de mau presságio tomou conta dela, como se ela tivesse falhado em sua tarefa. Ela deveria retornar na noite de sexta-feira. A carta dizia que ela tinha uma consulta marcada com um examinador do polígrafo e indicava que todos os 4 rebeldes responderiam às perguntas. Após o teste, ela foi hospedada em um hotel por 2 noites para que pudesse refletir sobre sua resposta a qualquer hora da tarde. No sábado, ela poderia solicitar uma reunião para discutir o futuro da família. Laura se ressentiu de receber ordens, mas, por enquanto, decidiu brincar com o joguinho deles. Uma coisa era que, assim que ela comesse sua humilde torta, ela levaria uma surra séria. People needed to know who was boss. Relieved, she relashed a little. She was glad that her offer of a lie detector had been accepted. It was the surest way to convince Dave that she had kept her vow.
She knew that if she could convince Dave, the rest would fall into place. What questions would he ask? He knew her behavior in Bolly. That was a given. The main question he would ask would be, had she done anything with Pat before Bollywood? If he asked the direct question, have you had sex with Peter or anyone else other than your husband? She would be at home. She feared he might ask more insidious questions, such as, have you always behaved in a manner befitting a wife? And then she would be on shakier ground. She had had sex with Peter in the strictly Bill Clinton-like sense of the word. Then there was Michael before Pat. They had had sex later, but only because Mike had chickened out at the last minute. Laura realized it was a mistake to anticipate the questions too much. She knew that polygraph relied on indicator such as heart rate and sweating. By taking the questions at face value, she risked raising her stress level and causing a false positive reaction. However, she practiced answering her simple minded husband's implied questions anyway. Generally relaxed, she went to the airport. At the appointed time. She had deliberately not told anyone what time her flight was arriving. Under the pretext that everyone would be busy with work or school, she insisted on a cab. The family could not could be in the domestic terminal when she arrived at the international terminal, right? Coming out of customs, she could not could help but compare the way she had arrived to the way she had envisioned it instead of purring like a contented kitten. She arrived with a baggage in bow in her hands. After the cab ride, she sat in the polygraph waiting room for an hour until one of the technicians led her into the room. He outlined the basic procedure for the pretest questions to calibrate the equipment to her physiology. Then the technician pulled out a folder and frowned. Alright. That's the one. Laura blushed slightly. Knowing the nature of the questions, she realized that the operator would soon guess her recent history. Mrs. Brown, the questions have a heteronusual form. Instead of the usual list of questions, they are in the form of a flowchart, Yeah, I've seen that once or twice before. There is an initial question and then depending on the answer to that question, a choice of what to ask next. It slows things down a bit, but it does affect the validity of the test, I assure you. Are you ready? Ready as I've always been. The operator went over the 8 calibration questions, then paused to open the file again and read question 9. 2 weeks ago you went to Bali with the intention of having extramarital sex with Mr. Peter over? Yes. The operator looked at the polygraph readings and made a note. Then he looked at the file. Laura was not surprised by the question. She braced herself for the next one. Would it be a question about whether she had actually had sex with Pat and Bolly? Or a question about whether she had sex with Pat before going to Bali? She hoped like hell that the question would be asked in a form that she could plausibly deny. A pergunta simples, você fez sexo com Peter over? Ela poderia responder não e seguir em frente. Por favor, mantenha as coisas simples. O técnico fechou a pasta e começou a tirar o papel da máquina. Obrigado, senhorita Brown. Tenho um endereço de e-mail para enviar o relatório. Você pode dizer que Laura ficou chocada com um grande eufemismo. Que diabos isso significa? O que? Apenas uma pergunta? Sim, um incomum. Eu só vi isso uma vez antes e sei que aquele cara estava tentando transmitir seu ponto de vista. Acho que quem escreveu essas perguntas também estava. Seu marido? Laura sentiu automaticamente. O que ele quis dizer com isso? Porque eu não entendo. Presumo que seu marido queira dizer que não se importa nem um pouco se você teve um caso em Bali. Ele só quer confirmar que você pretendia fazer isso. Ele está dizendo em alto e bom som que sua intenção de fazer sexo com esse cara de Peter é suficiente para ele. Boa sorte, senhorita Brown.
Há cartões de visita de alguns bons advogados de divórcio na recepção. Laura saiu da sala atordoada. Ela baseou toda a sua defesa, todo o seu processo de aprendizagem, em convencer o marido de que não havia dormido com mais ninguém. Sem mérito profissional, ela não tinha ideia do quanto ele estava ofendido por sua desonestidade e simples intenções. Frustrada e irritada, Laura cometeu seu último erro. Ignorando a oportunidade de ir para outro lugar. Para ter tempo de tomar uma decisão racional, ela pegou um táxi e foi para casa. Na sua opinião, tratava-se agora de uma verdadeira batalha de vontades. O instinto competitivo entrou em ação. Dave havia disparado o primeiro projétil e agora era a vez dela responder. O táxi a deixou na entrada do bairro. Sentado no carro, no lado oposto da rua, Dave, Daniel e Laurie entreolharam-se com tristeza enquanto observavam a mulher furiosa dirigir-se para a antiga casa da família. Eles estavam gratos por terem feito todas as provisões na noite passada. A última coisa que Dave queria era ser abusado na frente das crianças. Definitivamente seria ruim para a saúde deles. Eles chegaram ao quarto que haviam reservado para Laura, verificando se seus telefones estavam desligados. Capítulo 9. Não houve notícias de Laura até segunda-feira. A esperança de que ela tivesse aproveitado o tempo para pensar racionalmente era fraca, mas ainda assim existia. A última esperança ruiu quando, na noite de segunda-feira, Dave recebeu uma carta de Sarah. Isso o censurou por suas táticas baixas de deixar as crianças doentes com ela. Falava de uma audiência emergencial no tribunal de família que seu advogado estava organizando para decidir a custódia temporária de Daniel e Laurie. Jogando com as previsões de John, também a informou que ela havia marcado uma consulta para eles se encontrarem com um psicólogo no dia seguinte. Convocou uma reunião de família na noite de quarta-feira. Laura ponderou sobre o fim de semana e, como sempre, elaborou um plano que, na sua opinião, cobria todas as bases. A primeira coisa foi tentar salvar o casamento que Dave parecia ter descartado. Isso significava consultar uma conselheira, uma mulher, é claro, para maximizar as chances de ela explicar sua linha de pensamento ao marido. Segundo, sessões familiares para explicar suas ações às crianças. Terceiro, é claro, o tribunal para garantir que ela estará do lado vencedor se o pior acontecer. Laura já estava na sala dos conselheiros quando Dave chegou, bem a tempo para terça-feira. Ele imediatamente gostou da mulher de 40 e poucos anos, vestida como uma mulher dos anos 60. As cadeiras foram dispostas de frente para o conselheiro, mas separadas por mais de um braço de distância. Após as apresentações, durante as quais Laura era Laura e Dave era Mr. Brown, o velho hippie convidou Laura para ir primeiro. Laura explicou a história do casamento deles e depois expôs os fatos conforme os via. Ela era uma esposa e mãe fiel até que, por algum motivo, saiu dos trilhos, mentiu para a família e teve um encontro com outro homem. Não houve sexo, como mostrou a observação que o marido fez dela, mas a intenção estava lá. Ao sair, ela ficou surpresa ao saber que seus cartões de crédito haviam sido cancelados. Ela se arrependeu do que fez e seu desejo mais sincero era simplesmente deixar o episódio para trás e seguir em frente com seu casamento com David. O conselheiro olhou para Dave. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que falo em meu nome e em nome dos nossos filhos. A principal reclamação dos meus filhos é que a mãe mentiu para eles, usou 2 semanas de suas férias anuais, que são 6 meses, para sair sozinha e deixou seu número de telefone para que não pudesse ser contatada em caso de emergência. Com toda a honestidade, não ordenei qualquer vigilância a Laura e ao Bolly. Isso surpreendeu Laura, pois era a primeira coisa que ela fazia. Ela não conseguia acreditar que era verdade. Na verdade, eu nem queria acreditar que ela estava brincando até que nossa filha mais nova invadiu a conta de e-mail de Laura e descobriu vestígios dos arranjos que ela e seu amante haviam deixado para trás. Além disso, para que fique registrado, fui aconselhado a cancelar meus cartões de crédito depois que minha filha mais velha descobriu que minha esposa estava empenhada em bloquear todas as finanças da família de tal forma que fiquei desamparado. Mais uma vez, Laura ficou chocada. Ela não percebeu que suas precauções haviam sido expostas, nem pensou em como tais ações seriam interpretadas. O fato de ambas as filhas estarem trabalhando ativamente contra ela também não melhorou seu humor.
Quanto ao que minha esposa quer deste processo, perdoe-me por não confiar mais em uma maldita palavra do que ela diz. A fúria de suas palavras finalmente transmitiu a Laura o quão ofendido seu marido estava com sua ação. Antes que ela pudesse reagir, o conselheiro virou-se para Dave. Então, o que você espera alcançar com essas aulas? Espero entender por que minha esposa achou aceitável mentir para a família e arranjar relações sexuais com outro homem. Neste ponto, o casamento de David e Laura ainda poderia ser reparado. Tudo mudou em um instante. A mudança não foi culpa do marido ou da esposa, mas do conselheiro. Quando ela murmurou quase baixinho, temos um dinossauro. Dave, que pensava que Laura havia armado tudo para acelerar o divórcio e escolhido propositalmente um conselheiro para minimizar as chances de reconciliação, explodiu. Ele tinha ouvido falar de tais conselheiros e achou que isso era simplesmente errado. Ele saiu furioso da sala. Laura, que tinha poucas chances de evitar o desastre se tivesse corrido atrás de Dave e lhe pedido desculpas, descontou sua frustração no conselheiro. Quando ela terminou a surra, Dave já havia partido. O conselheiro pediu desculpas e convenceu Laura a ter uma sessão individual com ela na semana seguinte. Ela então pediu desculpas a David por seu comportamento inadequado e também teve uma sessão individual com ele. Esta foi a terceira sessão obrigatória, ao final da qual deveria ser tomada uma decisão sobre continuar ou abandonar os trabalhos. Capítulo 10. A reunião de família no dia seguinte não correu melhor para Laura. Ela simplesmente não entendeu. Depois que você mente para alguém, a confiança se torna uma nota de rodapé nos livros de história, logo acima da presa de um mamute peludo. Ela convidou todos para jantar antes da reunião, mas Sarah lembrou que ela não sabia cozinhar nada e disse que todos chegariam às 19h30. Laura tentou abraçar todos quando entraram, mas todos a trataram com muita frieza. Laura cometeu o erro de sentar-se por último. Quando ficou pronta, ela se viu sozinha a 4 degraus do sofá. Ela tentou fazer com que sua melhor amiga, Sarah, ficasse ao seu lado, mas sem sucesso. Mais uma vez desapontada, ela começou o discurso preparado. Houve algumas desculpas e muitas desculpas. Eu realmente não fiz nada. Ela se sentia desvalorizada, tanto como mulher quanto como principal provedora da família. A atenção do marido tornou-se algo natural e ela começou a sentir falta da atenção que as mulheres solteiras consideravam natural. Ela começou a se sentir inacessivelmente atraente. Quando um homem mais jovem começou a prestar atenção nela, ela sucumbiu aos seus encantos. Durante a conversa, Laura tentou focar em Daniel e Laurie. Ela achou difícil encontrar o olhar de Dave, e Sarah estava fazendo anotações em seu caderno atrás dos joelhos levantados, um tanto irritada. Finalmente, o silêncio daqueles a quem ela passou a se referir como bancada da oposição também a silenciou. Sarah falou: "Droga, mãe, você me decepcionou de novo." "O quê? Por quê?" "No teste do clichê, só posso dar 85%. Se você tivesse mencionado que ninguém ficaria ferido se não descobrisse, eu poderia ter lhe dado 100%. Ninguém sabia se Laura corou de raiva ou porque percebeu que pretendia dizer isso também, mas isso lhe escapou. Seja qual for o motivo, ela percebeu que não receberia qualquer simpatia dos filhos enquanto Dave controlasse seus corações e mentes. "David, para a cozinha agora, por favor." Laura atacou assim que ficaram sozinhos atrás da porta fechada. Ela sibilou para ele com os dentes cerrados. "Tem mesmo que ser assim, David. Eu quebro você até você voltar rastejando, me implorando por perdão." Dave olhou para ela com tristeza porque percebeu que ela continuava escrava de sua própria natureza. "Não, não precisa ser assim. Se você apenas fez o que deveria saber, é uma coisa decente a se fazer. O resultado não precisa ser inevitável se você abandonar a vadia estúpida que escolheu para ser sua conselheira imparcial e formos para o tribunal. Vejo você no tribunal, David." Capítulo 11. Na quinta-feira, Dave mudou-se para uma casa alugada de 3 quartos. Obviamente nada disso vai acabar tão cedo. Ele também foi notificado de que a audiência preliminar de custódia de Danielle e Laurie estava marcada para a terça-feira seguinte. Depois de saber o nome do juiz do tribunal de família designado para ele, ele ligou para John.
John disse-lhe que teve sorte e escolheu o mesmo juiz que nunca deu a custódia ao pai. Dave recusou a oferta de John para representá-lo, mas pediu uma reunião no fim de semana para saber mais sobre os procedimentos e o que ele poderia ou não dizer. Ele tentaria usar o sistema corretamente uma vez e depois voltaria às suas próprias táticas. Ele estava fazendo o que tinha que fazer para garantir o bem-estar emocional de seus filhos. Um fim de semana divertido foi gasto arrumando a casa alugada. Dave sentou as crianças ao redor da mesa e explicou honestamente como seria a casa no futuro próximo e quais eram seus planos de longo prazo. As crianças se animaram e participaram do planejamento. Juntos, eles pesquisaram na internet tudo o que precisavam. Na terça-feira, o advogado de Laura ficou um pouco chocado ao saber que Dave pretendia se representar. Ele percebeu a posição embaraçosa que Laura ficaria se fosse questionada pelo próprio marido. O tribunal atrasou-se naquele dia, pelo que apenas assuntos administrativos puderam ser discutidos até ao final da sessão, sendo então exigido que todos comparecessem no dia seguinte. Da noite para o dia, a notícia chegou a vários repórteres locais nesta semana de notícias tranquila. O dia seguinte começou com o advogado de Laura examinando a propriedade, o poder aquisitivo relativo e outros detalhes. Dave então começou a fazer perguntas. Laura estava visivelmente nervosa, o que não passou despercebido aos repórteres. Ele começou: fui eu que construí a casa da família com as próprias mãos. Sim, você fez. Mas eu estava ocupado trabalhando e ganhando a maior parte do dinheiro. Você voltou ao trabalho 2 meses após o nascimento de todos os seus filhos? Sim. Quem fazia o café da manhã, a merenda escolar e o jantar dos nossos filhos? Você? Trabalhei muitas horas. Você diria que eu era o cuidador principal? Provavelmente. Recentemente, você mentiu para mim e para seus filhos e foi para Bali por 2 semanas com o propósito expresso de fazer sexo com outro homem. Objeção, meritíssimo. Alguém precisa dizer ao Sr. Brown que o adultério não é mais um fator nas disputas pela custódia dos filhos neste país. Sinto muito, meritíssimo, não me importo com adultério. Só quero enfatizar o caráter de minha esposa, que se considera uma mãe adequada. Objeção. Anulado. Bem, fui para Bali porque precisava de férias. E aconteceu que fui com um amigo do trabalho. Sim. Quando você partiu para Bali depois de mentir para sua família, você deixou a seguinte carta para seu marido encontrar? Então Dave leu a carta na íntegra. Pelo canto do olho, ele viu os 2 repórteres piscando furiosamente. Laura não precisou responder à pergunta. Seu olhar furioso fez isso por ela. Foi constrangedor. É verdade que quando você retornou de sua jornada covarde, você nunca tentou se desculpar com seu marido e sua família por seu engano e intenções obviamente imorais? Novamente, a resposta severa foi o silêncio. Meritíssimo, sua decisão parece ser fácil. Sou o principal cuidador dos meus filhos menores e sempre fui. Eles deveriam ser entregues a mim junto com a casa que construí e onde eles viveram a maior parte de suas vidas. Nunca traí minha esposa nem contei a ela nenhuma mentira flagrante e prejudicial aos filhos, e exijo que ela se retrate disso. Ela mostrou com suas ações que não pode influenciar meus filhos. Dave sentou-se de costas para Laura. Seus olhos raivosos tentaram fazer buracos na nuca dele. A juíza estava totalmente acordada e tomou sua decisão imediatamente. A essência da questão resumia-se ao facto de inúmeros estudos terem demonstrado que, em caso de divórcio, era sempre melhor para os filhos viverem com a mãe. De acordo com sua decisão, a guarda temporária e a moradia na casa da família ficariam com Laura. Laura sorriu presunçosamente. Dave permaneceu neutro. Isso era exatamente o que ele esperava depois da conversa com John. Ele levantou-se. Meritíssimo, deixe-me dirigir-me ao tribunal. Gostaria de chamar a atenção para suas próprias decisões em Harper v. Harper, Smith v. Smith, Fulton v. Fulton e outros numerosos demais para serem mencionados, nos quais você concedeu a custódia ao cuidador principal. Não recebendo resposta do juiz, Dave passou a citar 3 artigos científicos que refutavam a noção de que as crianças estão sempre em melhor situação com a mãe. O que você quer dizer, Sr. Brown? Eu estava pensando,
Meritíssimo, um homem com pênis pode vencer em seu tribunal? O juiz olhou atentamente para Dave. Ele olhou de volta, estupefato. Então ela declarou o caso encerrado e marcou o próximo. Os repórteres escreviam freneticamente. Dave se aproximou e entregou-lhes cópias da carta de Laura. Então ele saiu sem olhar para trás. O advogado de Laura se aproximou e a parabenizou. Ela não estava com vontade de comemorar o discurso de Dave sobre como ela não estava nem um pouco arrependida por suas ações terem atingido um nervo. Infelizmente, seu reflexo de vencer qualquer luta não a deixaria recuar quando o jogo terminasse. Atribuindo a culpa do seu casamento ao sorriso presunçoso de Laura, Dave contou todas as pessoas que ofenderam o seu sentido de justiça e precisavam de ser reeducadas. Eram 3 e os planos já estavam em vigor. Ele já havia consultado Sarah para obter uma segunda opinião e feito as alterações sugeridas por ela. Na verdade, uma de suas sugestões foi muito melhor do que ele havia imaginado. Ele voltou para casa e, por meio de um amigo do governo federal, entregou uma carta ao presidente do Tribunal Federal descrevendo suas acusações de parcialidade contra um juiz. Ele então esperou Danielle e Laurie voltarem da escola. Eles prontamente concordaram com seu pedido de passar pelo menos as próximas 2 noites com a mãe. Ele então entregou-lhes o equipamento para a segunda fase de seu plano. 2 artigos de jornal publicados no dia seguinte falavam de forma pouco lisonjeira de Laura e do juiz. Dave os cortou e os enviou por e-mail para um amigo de um amigo. Capítulo 12. Quarta-feira à tarde. Laura felizmente chegou em casa na hora certa. Daniel e Laurie estavam lá, mas deixaram claro que isso foi feito em protesto. Quando se dignaram a responder às suas perguntas, limitaram-se ao mínimo de palavras. Ela teve que pedir que preparassem a merenda escolar do dia seguinte. Já fazia tanto tempo que ela não fazia isso que ela tinha esquecido. Não encontrando nada adequado nos armários, acabou dando-lhes dinheiro para a cantina. Ela chegou em casa às 16 horas. Mudar para ela às 17 horas. Sessão de aconselhamento solo. Na sessão, ela expôs suas condições para aceitar Dave de volta. Isso levou metade da sessão. O conselheiro passou o resto do tempo repassando a história do casamento deles. Laura confessou 2 ligações inadequadas diante de Peter, uma com um colega de trabalho e outra com um vizinho. Ela enfatizou que com os 3 amigos não houve relação sexual efetiva, deixando de mencionar que nos 2 primeiros casos não foi por escolha dela. Ela expressou genuína perplexidade quanto ao motivo pelo qual Dave ficou tão ofendido por suas ações. Como nada tinha acontecido, a conselheira prometeu verificar com o marido os termos, mas avisou que a reconciliação era improvável, uma vez que as objeções de Dave pareciam basear-se em desonestidade e intenções, e não em ações. A sessão com Dave no dia seguinte foi curta, abrupta e um pouco intimidante. Quando questionado sobre o que ele queria da sessão, Dave simplesmente deu a ela 2 opções. Ou ele queria um encaminhamento para outro conselheiro que não tolerasse abertamente a infidelidade feminina, ou queria que ela assinasse que o casamento era irrecuperável. Um pouco alarmada com a declaração dela na primeira sessão. Pode prejudicar sua carreira. O conselheiro rapidamente reportou às autoridades competentes que o casamento foi dissolvido. Ela sabia que havia outro relatório sobre ela para seu corpo profissional. Pode muito bem ser o último. Quando Dave chegou em casa, Danielle e Laurie já estavam lá. E parecia bastante resolvido. Um policial bateu na porta e disse que estava violando uma família. O tribunal ordenou. Ele ressaltou que não era ele, mas seus filhos. A única maneira de expulsá-los era pela força. E isso seria considerado agressão. O policial pediu às crianças que o acompanhassem, mas elas recusaram. Ele saiu para receber instruções. Mal ele voltou. Então Laura invadiu a casa. David, eu já te contei. Não precisa ser assim. Apenas diga a Danielle e Laurie para virem comigo. Dê-me a casa e serei generoso com visitação e divisão de bens. Laura, por favor, saia do meu território. Não forçarei as crianças a uma situação que elas não desejam. E prejudicará seu senso de certo e errado. David, nos conhecemos há quanto tempo? Você me conhece.
Eu não sou uma pessoa má. Esse é o problema, Laura. Eu não te conheço. A mulher com quem casei não teria feito o que você fez. Ela certamente não teria feito o que você fez. E então, não só o que ela tinha não tinha remorso. Mas ela teria dito ao nosso conselheiro para me dar um ultimato. Aguente seu comportamento ou perca tudo que considero caro. Certamente não depois que descobri no aconselhamento ontem. Isso antes de Pedro. Você tentou se relacionar com outros 2 homens. Me conte, Laura. O que eu fiz para merecer o que você fez comigo? E o que você vai fazer agora? A constatação de que o conselheiro a deixará descer o rio fez Laura corar. A culpa a impediu de descontar sua raiva em Dave. A conselheira vadia era outro assunto completamente diferente. Era nela que toda a raiva de Laura estava agora concentrada. Ela não tem permissão para dizer que Dave não comentou esta declaração. Explícita ou implicitamente. Laura fugiu furiosa. Dave foi e apagou o gravador, que Daniel colocou na bolsa de Laura, antes da sessão de aconselhamento, e recuperado depois. Ele tinha certeza de que a justiça justa estava prestes a visitar o conselheiro. E ele estava certo. 3 dias depois, o conselheiro recebeu a notícia que seus serviços não eram mais necessários. Uma desvantagem, faltam 2. Os serviços infantis chegaram na manhã de sábado. Mas saiu decepcionado quando ficou claro que as crianças só iriam embora se eles fossem arrastados à força para fora, gritando e chutando. Eles cometeram o erro de tentar aplicar a lógica a uma situação altamente emocional. Disse o oficial Leury que os tribunais decidiram que é melhor para você morar com sua mãe. Portanto, os tribunais estavam errados. Nem Daniel nem eu queremos viver com um mentiroso que machucou nosso pai. Esse foi o fim de tudo. Laura passou a semana seguinte tentando trazer os 3 filhos de volta para o seu lado. Eventualmente, eles se recusaram a retornar suas ligações e imediatamente apagaram seus e-mails e mensagens telefônicas. Ela tentou falar com Dave, mas assim que ele percebeu que a conversa não incluía um pedido de desculpas, ele encerrou. Finalmente desistindo, ele contratou John como seu advogado de divórcio. Ele também foi ver o chefe de Sarah para confirmar o conselho que ela lhe dera. No final da semana seguinte, ele soube por Sarah que Laura faria outra viagem de negócios. Durante toda a próxima semana, ele tirou férias de uma semana e fez um trabalho fenomenal ajudando as crianças. Depois da escola e durante o horário de trabalho, Laura descobriu exatamente qual foi a tentativa. Quando ela chegou em casa na sexta-feira seguinte, ela parou na garagem e ficou maravilhada. Na frente dela havia um terreno lindamente paisagístico com uma piscina suspensa. Havia também uma garagem de tijolos. Só faltava sua linda e premiada casa. Seu palácio desmontável foi desmontado em seu lugar no edifício solitário e muito danificado. Aparentemente, ele foi comprado em um dos leilões de cancelamento de seguros após ser danificado durante o transporte. Atordoada, ela abriu a porta e percebeu que Dave havia feito um esforço para recolocar as fechaduras. Todas as suas roupas, alguns de seus móveis e todos os seus pertences pessoais estavam lá. Ela ficou dividida entre a raiva e a tristeza profunda por um tempo. A tristeza venceu. No chão, bem em frente à porta, havia uma cópia da escritura de propriedade. Ela leu terrenos e moradias no endereço. No discurso, ela percebeu que havia sido habilmente enganada. A terra pertencia a ela e havia de fato uma moradia nela. Ela ligou para seu advogado para confirmar que nada poderia ser feito em relação à casa e então, depois de pensar um pouco, ligou para seu consultor financeiro para modificar o único acordo financeiro que ela havia feito e que poderia ser modificado neste momento. Tratava-se de um traste para o qual um terreno baldio havia sido transferido. Foi-lhe dito que Sarah já tinha exercido seu direito e transferido todos os documentos para o seu nome. Apenas. O último ato de Laura antes de finalmente perder a cabeça foi amaldiçoar sua própria arrogância quando pensou que todos os 3 filhos ficariam do lado dela. Então ela percebeu que o resto de sua família havia se voltado contra ela, Dave, por roubar sua casa. As crianças não a apoiavam.
Ela estava muito perto de perceber a enormidade de seus crimes. Mas, infelizmente, a autopiedade se transformou novamente em raiva antes que a conexão fosse totalmente estabelecida. Ela enviou uma carta para os 3 filhos. Você realmente me odeia tanto assim? Uma resposta solitária voltou. Nós não odiamos você. Você sempre soube que eu faria o que fosse necessário para proteger nossa família. É uma pena que você me tenha colocado numa posição em que tenho que protegê-los de você. Assinado, David. Laura reuniu seus pertences pessoais e foi se hospedar num motel. Ela dirigiu até lá pela vizinhança de Sarah para se certificar de que os módulos de sua antiga casa estavam bem alinhados, esperando para serem colocados e conectados. Na segunda-feira, ela recebeu o pedido de divórcio de Dave no trabalho. Ele se desculpou por levá-la até lá, mas explicou que não sabia onde mais ela poderia estar. Ela passou a hora seguinte tentando ler nas entrelinhas de um acordo que à primeira vista parecia generoso. Conferiu-lhe 100% da propriedade dos bens adquiridos em conjunto, o que, dado que a maior parte dos restantes bens se encontrava trancafiada, era a grande maioria. Várias despesas tiveram que ser deduzidas do valor do imóvel. Isso incluía o custo da passagem aérea e um quarto de hotel em Bali. Uma nota explicava que essas eram as quantias que Dave acreditava que Laura havia roubado do casamento. Também foram deduzidos o custo do divórcio e o custo de desvendar sua fraude financeira, incluindo metade dos juros esperados sobre o dinheiro depositado em um fundo fiduciário pelos próximos 2 e 5 anos, respectivamente. Ela solicitou que as crianças fossem colocadas sob a custódia de qualquer pai que escolhessem, por uma questão de unidade. Se Danielle ou Laurie escolhessem o outro pai, Laurie, como o mais novo, tomaria a decisão, a unidade familiar era fundamental. Laura ligou para seu consultor financeiro e perguntou quais eram as chances de ela revogar os 2 trustes nos nomes das crianças, mas não lhe disseram nada. Ele fez bem o seu trabalho. Por meio de um advogado de divórcio, ela tentou nomear outro conselheiro, mas como o primeiro já havia concordado com o casamento, foi impossível sem o consentimento de Dave. Quando ela exigiu esse consentimento por meio do advogado, Dave lembrou-lhe que já havia sugerido outro conselheiro algumas semanas antes e havia sido recusado. Agora que Laura parecia guiada apenas pela perspectiva da sua destruição iminente, já era tarde demais. Laura assinou o contrato sabendo que era o melhor que conseguiria. Como o tribunal de família certamente lhe havia concedido a custódia de Danielle e Laurie, ela receberia os bens penhorados nos fundos fiduciários dos 2 filhos menores como tutor legal. Isso significava que ela perderia apenas o valor do segundo lote de terreno. Depois que todos os IT foram pontilhados, o divórcio ocorreu rapidamente. O advogado garantiu-lhe que seria designado mesmo juiz do tribunal de família, uma vez que estavam agora sob a sua jurisdição, e ela tinha a reputação de ser muito tendenciosa. O advogado geralmente aconselhava seus clientes do sexo masculino, que a confrontavam, a desistir e economizar dinheiro. Sabendo que seu plano vingativo estava no caminho certo, que ela venceria e Dave ficaria na miséria, Laura relaxou. Ela se perguntou se o orgulho de Dave permitiria que ela voltasse. Nesse caso, ela seria magnânima, mas com condições, ou se ele se resignaria a mendigar. Capítulo 13. Tendo recuperado a confiança, Laura entrou no tribunal. Um mês depois, ela foi recebida por um advogado ansioso. Ele apontou para uma mulher de terno na primeira fila da galeria pública. Você vê essa mulher? Estudei direito com ela. Ouvi dizer que ela trabalha no gabinete do juiz federal agora. Algo está acontecendo e eu não gosto disso. Ele estava claramente agitado e isso contagiou Laura de nervosismo. A juíza abriu a audiência anunciando que este era o seu último caso, pois estava se aposentando antecipadamente. Ela não parecia feliz com isso. Então os advogados começaram. Laura se opôs à exigência de Dave de que Laura pagasse todos os honorários advocatícios. Ele sugeriu que Laura pagasse as despesas de Dave e vice-versa. John discordou, apontando que estava agindo pro bono para Dave. A partir daí, as coisas pioraram. John pintou um retrato preciso do casal e de seus méritos relativos como tutores. Havia pouco que o advogado de Laura pudesse fazer.
Ele parecia arrepender-se de ter confiado no protocolo do juiz e de não ter preparado muitas provas factuais. O caso durou toda a manhã e foi claramente unilateral. Mais uma vez, o juiz decidiu, muitas vezes olhando para a mulher fantasiada na plateia e falando como se ela estivesse com a boca cheia de vidro quebrado. Ela disse que os fatos do caso eram simples e que Dave, como cuidador principal, recebeu a custódia. Ela até o parabenizou pela generosa oferta que fez a Laura pela divisão dos bens e desejou que ele pudesse criar bem os filhos com a parte que aceitara. Havia falta de sinceridade em sua voz o tempo todo. Laura ficou tão chocada que perdeu o toque final do martelo dos juízes. Ela voltou para seu apartamento solitário de um quarto e se perguntou qual ônibus a atropelou. Ela não podia se entregar à autopiedade, entretanto, tinha um problema imobiliário para resolver. Antecipando-se a uma decisão financeira, ela colocou à venda sua antiga casa. Era um bairro íngreme e desconfortável, adequado apenas para uma casa muito específica, e o preço que ela concordou em estabelecer era muito baixo. A menos que alguém replicasse exatamente sua antiga casa, até mesmo o paisagismo teria de ser abandonado. Já tinha sido espetacular antes, mas apenas por causa do design engenhoso de Dave. Esta tarde foi hora de liquidação. Ela queria entregar ela mesma a escritura de propriedade aos novos proprietários e desejar que eles desfrutassem da casa tanto quanto ela. Ela ficou desapontada quando o homem presente anunciou que era apenas um agente dos novos proprietários. Eles estariam aqui em breve se ela quisesse esperar. Quando Laura viu o carro de David dirigindo 4 caminhões com sua antiga casa e um guindaste atrás deles, ela decidiu ir embora. Em sua nova casa, ela olhou para o escasso cheque em sua mão. Tudo o que ela obteve do acidente de trem em que transformou sua vida de sucesso. Ainda um pouco atordoada, ela escreveu em seu diário de pensamentos que um amigo havia recomendado a ela para ajudá-la a lidar com a situação. Ela pegou uma caneta hidrográfica vermelha e escreveu em letras grandes e em negrito: "Da próxima vez que sentir coceira, vá a uma maldita farmácia. Da próxima vez que você errar, peça desculpas. Caramba! Você é 2 vezes mais inteligente do que pensa que é." Cerca de 8 semanas depois do parto, Laura saiu para comer uma torta humilde. Ela comprou uma garrafa de champanhe para parabenizar os novos proprietários quando chegou. Finalizando, o que você acha, caro leitor? Talvez algum bom conselho no final? Eu tenho mais alguns que você pode pegar ou largar. Quando 2 pessoas convidam uma terceira pessoa para resolver um problema, seja um conselheiro, um advogado bem-intencionado ou um morador da vizinhança, elas abrem mão do controle de seu próprio destino. Se possível, resolva você mesmo seus próprios problemas. E sempre trate seus entes queridos com dignidade e respeito. Não sei se o seguinte ditado se aplica à Austrália ou não. Tenha cuidado com os dedos dos pés que você pisa hoje. Eles podem estar segurando a bunda que você terá que beijar amanhã. Como o texto acima não foi uma continuação de uma história americana, foi escrito em australiano, ou como chamamos, string. Para quem não quer procurar termos desconhecidos em um dicionário australiano, direi que riacho é riacho e ir esfregar é sair da cidade.